E aí pessoal, tudo bem? Estamos agora indo para o bairro Lago Azul, o projeto Giro pro Ibirité. Nós estamos indo a caminho da professora, da casa da professora Lidiane Ramos, né? Que é a professora escrita. Giro pro Ibirité é um projeto social, cultural, que dará visibilidade a todas as pessoas que produzem cultura na cidade de Ibirité. Tá bom? Até mais, pessoal. Olha a entrevista aí, vai ser legal. Dessa vez, pessoal, nós vamos conhecer uma professora, escritora e pintora. Ela é pedagoga, formada pela UENG, nasceu em Mantena, Minas Gerais, e mora em Ibirité há 9 anos. Segundo a sua biografia, né, que eu pedi ela para mandar para mim um resumo, ela foi através aí dos seus estágios assim, no começo da sua carreira na área educacional que ela começou a escrever os seus livros, né? Autora de 2 livros, já com o terceiro a caminho. Ela lançou o livro A Arte da Perfeição, que é isso aqui, ó, muito bonito, tá, por sinal. A Arte da Perfeição. E o segundo, que é o Jardim Oculto, né? E segundo ela, o livro A Arte da Perfeição foi um estímulo, né, quando ela começou a vivenciar a realidade no âmbito educacional. O seu segundo livro, Jardim Oculto, que é esse vermelho aqui, pessoal, lindo, muito bonito, se concebeu dentro da esfera também da educação infantil. Lidiane Ramos é professora efetiva concursada, né, da Prefeitura Municipal de Ibirité, né, na área de educação infantil, e além de ser um mister, ela trabalha também com pinturas em tela como hobby, que eu vou mostrar no final da nossa gravação e da nossa entrevista. E nas palavras delas, que eu deixei aqui, na palavra dela, ela disse que, abre aspas, a arte e leitura são lemas para fazermos sujeitos autônomos em nossa sociedade. Palavras aí da escritora, né, Lidiane Ramos. Então vamos para a pergunta. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer o projeto Giro pro Ibirité. Eu vou fazer aqui a primeira pergunta, né, que é bastante clichê, mas necessária aí para apresentar a população e ao mundo, né, porque a nossa rede é online, ela é via, né, mundo. Mais uma pessoa que escolheu uma das mais importantes profissões e essencial ao ser humano, ou seja, a arte de ensinar, que está muito além de uma mera profissão. É um desafio diário e paulatino, né? Então eu pergunto, professora, quem que é a professora, pintora e escritora Lidiane Ramos? Esse talento é inato, sempre quis ser professora. Eu escrevo desde adolescente mesmo, né? Eu escrevia as cartas e através dos estágios da faculdade, quando eu comecei a perceber que não era realmente aquilo que eu gostaria que fosse, eu passei a escrever de forma diferente, a ver as coisas de forma diferente. Entendi. Porque na verdade eu via coisas que eu pensava que não era bacana naquele momento. E eu comecei a escrever pensando numa educação, idealizando uma educação melhor, para um futuro melhor, para a nossa sociedade. No entanto, eu faço toda a diferença quando eu estou em sala de aula, na educação infantil, porque eu creio que a educação infantil é a base de tudo. É lá que começam os nossos sujeitos, né, os nossos cidadãos futuros. Sim. Então, foi lá que eu comecei a escrever e dedicar mais à leitura também. Ah, tá. E nós sabemos, né, eu acho que todos sabem que o professor ela é mais que uma profissão, né? Ela é uma arte, né? É conduzir, Exatamente. acompanhar, né? É ler constantemente, é ter um olhar mais aguçado sempre, né, no futuro, é plantar semente, ou seja, criar e manter um vínculo relacional e efetivo, né, com as pessoas. Aliás, um relacional constante, né? Exatamente. Então, até Nelson Mandela disse aí, né, em um dos seus livros, que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, nesse sentido, eu pergunto, professora, o que levou assim, você a escolher essa profissão, digamos, tão perigosa, né? Porque ela acaba abrindo, né, o olhar, a visão das pessoas. Sim, a educação acaba sendo perigosa realmente. Sim. Porque ou você abre o olhar da criança ou você sufoca o olhar da criança. Então, nós, professores, devemos ter um olhar aberto, ter um olhar, né, mais ressignificado para as coisas, porque ali nós estamos só formando pessoas, e formar pessoas não é fácil, formar caráter não é fácil. E a educação infantil, a gente começa a formação, a formar um caráter da pessoa. E lá nós já conhecemos a criança, o caráter da criança, nós já percebemos como é. E ali nós temos o poder, né, de fazer essa criança ser um adulto bom ou deixar passar em branco.
Por isso que é muito perigoso. A gente Uhum. lida num campo minado o tempo todo. Porque as pessoas são difíceis e a gente não pode também entrar muito no mundo da criança, no mundo familiar, mas a gente faz o possível e o impossível. E até aqui, graças a Deus, não tive problema nenhum, né? Já são mais de 100 alunos que eu tive comigo. Bacana. E assim, foi muito bons relacionamentos, tanto afetivos com eles, quanto com os pais, nunca tive problema nenhum. E, no caso, você está mantendo ainda a questão da aula teletransmitida, online? Está passando por essa situação? Sim, E passo como por está essa sendo situação. a situação que... Desafio, né? É desafio, mas é gratificante, porque os pais, esses dias mesmo, a gente estava ligando para os pais, a gente fazendo ligações com os alunos, e eles ficam muito felizes, porque é a primeira vez que eles vão para a escola. Na verdade, não estão indo. Então a gente tem que chegar até eles. Como é que a gente chega até eles? Nós não temos benefícios para chegar até eles. Nós usamos o que nós temos, os nossos recursos. Né? Às vezes a gente liga, a nossa internet cai, porque a internet é ruim. Mas a gente tem feito o possível e impossível para chegar até essas crianças, trazê-las para nós, mandando, às vezes, o WhatsApp, talvez final de semana, fazendo videoaulas até 6 horas da tarde, que já não é nem mais o nosso horário. Mas a gente faz isso justamente porque os pais têm essa disponibilidade nesse horário. Entendi. Então a gente mandou uma pergunta perguntando quais seriam os horários. E aí cada pai tem uma disponibilidade. E nós, professores, abrimos mão, né, do horário para fazer essa chamada com nossos alunos. Ou seja, né, a tarefa de professor, a tarefa de lecionar, né, ela não está em 4 paredes na escola, né? Não. Ela perpassa isso, ela transpõe aqui a questão carga horária, ela transpõe, né, a questão do ofício em si só, de estar dentro da escola, né? Eu sei que quase todos os professores que eu conheço, eles acostumam até subsidiar do próprio bolso para, né, ajudar no trabalho escolar, enfim. A internet eu custei dos próprios professores, enfim, é uma tarefa árdua, né? E eu acho que só a pessoa que tem uma predisposição para isso consegue aí ser um professor de fato nesse Brasil nosso, que é uma profissão infelizmente tão desvalorizada, né? Exatamente. A gente não tem, né? Nós não tivemos aumento de salário nenhum quanto a, né, para custear a internet, um celular melhor, talvez para você fazer uma chamada. Então, assim, tudo sai do nosso bolso mesmo. Nós nos viramos e tentamos fazer o melhor para eles, né? Pensando no bem-estar dos nossos alunos. Ou seja, né, tem que gostar mesmo de coração. Tem que gostar, tem que amar a profissão. Então, pessoal, vamos para a terceira pergunta aqui. Agora, José Saramago, até foi um livro que eu apresentei, né, na minha live do Magela, que eu sou muito admirador desse autor português. Ele escreveu, né, somos todos escritores, só que alguns escrevem e outros não. Verdade. Muito interessante. Então, você disse que começou a escrever, professor, a partir de quando começou os seus estágios na área da educação, né? Sim. Aí, nesse sentido, eu pergunto, o que lhe provocou, né, a escrever, né? E você concorda com o Saramago que todas as pessoas são escritores? Sim, concordo. Todas as pessoas são escritores, só que uns desenvolvem, outros não. Não, entendi. O que te levou a fazer esses 2 livros maravilhosos aqui? O que te levou? Inspiração, o que te provocou? Mesmo. Inspiração. Vontade, desejo de vivenciar uma realidade diferente. Entendi. Não deixar as coisas... eu falo que as ranhuras, as feiuras do dia a dia não podem nos ofuscar de ver belezas adiante. Entendi. Então, nos estágios eu via crianças desanimadas dentro de sala de aula, crianças prostradas, com aquela falta de interesse, eu lá toda vibrante, com aquela energia toda, né, fazendo faculdade, você fica querendo fazer algo. E quando você vai para o estágio, você começa a ver a prática da realidade e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Complicado. A teoria é linda, mas a prática é totalmente diferente. Eu que amo arte, né, que amo a escrita, comecei a perceber que a teoria e a prática estavam muito distantes uma da outra. Foi aí no momento que eu comecei a escrever justamente para não desistir do curso de pedagogia. Bacana. Aí eu comecei a escrever. Nos momentos que eu via que eu não estava aguentando ver os desafios, eu começava a escrever coisas lindas sobre aquele momento. Entendi. E foi aí que eu descobri também que tenho a escrita dentro de mim, né? Todo mundo pode escrever, todo mundo consegue escrever, mas a escrita que vem, que brota, é uma escrita que te paralisa às vezes. Sim. Às vezes você tá num lugar, você tem que parar e escrever. Se você não tirar aquele texto da sua mente, você não consegue ir para frente.
Pois é, pessoal. É o professor, né, que eu equiparo, eu, Sóstenes, eu equiparo o professor a uma divindade. Por quê? Pela sua onipotência e força, né, de conseguir, através da educação, a transformação de um indivíduo, né? E que, além disso, tudo isso, ainda tem tempo para criar novas perspectivas, apresentar visões de mundos diferentes e peculiares, né? Seja na escrita, na relação interpessoal e também nas artes, como é o caso da professora. É mais uma prova de que o educador, né, hoje no país e no mundo, né, é uma figura de fato multifacetado, né? Desempenha várias funções dentro da sociedade Exatamente. como um todo. Nesse sentido, pergunto, como, professora, você adquiriu esse talento agora, parte da pintura aí, no caso, em tela? Ah, sim. A pintura, ela vem de mais ao longo do tempo. Eu sempre trabalhei com trabalhos manuais desde a minha infância, né? No interior, eu sempre procurei fazer ponto cruz, sempre adorei fazer trabalhos que envolvem A arte em geral. arte em geral. E a pintura eu fiz um curso em 2008 e acabei aperfeiçoando e acabei... O primeiro quadro ficou quase que igual da minha professora, todo mundo ficou admirado com aquilo, porque tinha pessoas que estavam lá 3, 4 anos e não conseguia. Então, assim, é uma coisa que é inexplicável às vezes. Então, tudo que eu pego e faço manualmente dá certo. Bacana. E é uma coisa minha mesmo. Mais uma aptidão, mais né? uma aptidão, Mais uma aptidão. é verdade. Vivi muito tempo pela arte, né? Antes de ser professora, eu vivia pela arte fazendo quadros, mas chegou um tempo que eu falei, não, chega, quero ter um salário fixo, uma renda fixa. Algumas das pinturas dela, que as pinturas são de altíssima qualidade, temos até inspirados, né, a francesa, né, francesa. A arte francesa que ela mostrou que em alto relevo, né, parece 3D, né? Isso, 3D. Muito, eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Mas enfim, vamos para a última pergunta. O papo tá bom, a gente queria ficar aqui mais porque eu pessoalmente admiro muito o ofício do professor, né? Porque eu acho que é uma das profissões mais nobres que temos aí no mundo. Então, gente, é o seguinte, a minha última pergunta não conhecíamos ainda, né? Missão mais nobre que ser um educador. Que é apesar da lida da professora, da desvalorização e não reconhecimento por parte do Estado, precariedade nas escolas, enfim. Eu pergunto, vale a pena ser professor no Brasil? Sim, com certeza. Vale. É por amor, vale a pena você investir em uma pessoa. Eu falo que você tendo 22 alunos, você consegue ganhar pelo menos 20, já está de bom tamanho. Eu, na verdade, eu consigo atingir todos os meus 22 alunos, de uma forma ou de outra. Eu nunca deixo um aluno para trás, mesmo de forma, igual você diz, precária, às vezes. A gente vê alunos talentosos, pessoas brilhantes, então eu procuro sempre mostrar o lado bom para eles, entendeu? Desde a infância, já falar com eles o que é bom, o que eles podem ser quando crescer, valorizar mesmo o sujeito, dar autonomia para aquela criança, já crescer pensando que ela pode ser alguém na vida. E vale a pena, sim, ser professor. Eu amo a minha profissão, eu escolhi, a remuneração não é boa, mas eu amo o que eu faço, então não tem porquê eu reclamar. Eu acho que a remuneração do professor nunca vai estar à altura, né, da arte que eles possuem, desse dom inato que que nós estávamos falando. Sim. Por isso, pessoal, essa entrevista eu acho que é mais uma prova aí que eu acho que o governo, né, a gente gosta de falar muito do governo, mas eu acho que a própria população deveria tomar ciência dessa importância, esse grau de relevância que tem um professor e protestar a favor, quando o professor faz um protesto, dar valor. Sim, porque a questão da lida do professor é difícil. E a última pergunta nós vemos aqui, percebemos que ela tem, né, que acabou de falar, que vale a pena ser professor, mesmo no país onde a precariedade, sim, onde a desvalorização predomina, principalmente por parte dos nossos governantes. Então eu vejo mais uma prova que tem que ter aí uma questão diferenciada, eu até ouvi, Sóstenes, uma coisa muito assim, que eu fiquei assim, até estarrecida de ver uma pessoa falando na televisão que nessa pandemia podia fazer igual um Big Brother, pegar as crianças, olhar se estão bem e colocar numa sala como se fosse um Big Brother com os professores, para os pais não ficarem com eles. Olha para você ver. Então, assim, de certa forma, eles têm que ver agora a valorização de um professor, porque realmente você tá em sala de aula com 22 alunos não é fácil, né? Igual agora os pais têm reclamado que como vocês conseguem fazer 22 alunos pensarem juntos, né? Se eu estou em casa com um aluno, com um filho não consigo. Pois é. Então é um momento de reflexão. Eu tenho 2 filhos, nós conversávamos antes, né? Estávamos conversando.
Manter um filho, né? Educar um filho Sim. hoje não é fácil. Agora, imagina um professor que mantém aí 20 a 30 alunos dentro de uma sala de aula. Exatamente. É uma tarefa difícil. Então, a gente tem que valorizar, pessoal. A gente tem que dar voz ao professor, né? Nas lutas diárias que nós vemos. Temos que defender o professor, temos que defender a educação. Como eu sou um entusiasta, não, eu sou mais que um militante, vou falar assim, da educação, sabe? Sim. Eu admiro, além de admirar, eu vou militar enquanto eu tiver vida a favor da educação, da leitura, né? Sim. Da cultura nossa. Principalmente Porque é preciso, é necessário. Eu acho que nesse cenário, esse contexto, essa conjuntura política hoje, eu acho que é mais ainda do que necessário nós darmos valor aí ao professor. Então, foi mais uma entrevista hoje do Giro pro Ibirité. Eu espero que vocês gostem, né? Está aqui os 2 livros da professora, escritora e pintora Leidiane Ramos, né? O Jardim Oculto. Eu vou depois mostrar para vocês mais de perto. E A Arte da Imperfeição. E também vou mostrar no final desse vídeo, as pinturas da professora. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, professora, pela entrevista, né? Por aceitar nosso convite. E acompanhe aí, pessoal, em breve mais novidades aí do projeto social Giro pro Ibirité. Feito em papel, são colagens 3D, que fica assim com um alto relevo, chama arte francesa. Que legal. Quando você fez o quadro? Esse quadro eu fiz em meados de 2014, mais ou menos. Foi um dos que eu fiz, mas continuo fazendo ainda se precisar. Não esqueci ainda. O trabalho meu também. Legal.